A primeira cena da série mostra um grupo de ladrões invadindo o Museu da Cidade do Vaticano sob um contrato para roubar algo valioso. Este museu, curiosamente, é guardado por seguranças vestidos com armaduras parecidas com palhaços, que aparentam ser amadores. À medida que os ladrões se aproximam da parte mais interna e valiosa do museu, onde seu alvo está guardado, eles param no meio do caminho para hackear as câmeras e as luzes, desativando-as. Uma vez feito isso, eles explodem um buraco na parede, alertando os guardas no processo e abrem fogo neles como se fossem patos a serem abatidos. Em pouco tempo, os 4 assaltantes armados derrubam os guardas de plantão naquela noite e finalmente invadem a câmara interna para recuperar seu prêmio. Infelizmente para eles, justo quando estão prestes a garantir seu prêmio, alguém não identificado aparece e interrompe o roubo, fazendo comentários sarcásticos sobre suas roupas e toda a missão. À medida que a silhueta avança, os ladrões conseguem distinguir a figura de um enorme coelho branco falante. Claramente atordoados, eles param para fazer comentários despreocupados sobre a visão bizarra antes de descarregar uma horda de balas nele. Mas antes de abrirem fogo, o coelho os instiga a se acalmarem e começa a reclamar sobre a obsessão do país por armas e violência. Enquanto fala, o coelho se aproxima de uma vitrine que abriga uma espada roxa brilhante, repreendendo os ladrões por arriscarem pedras de aço no valor de apenas 2.500.000 dólares. Ele coloca a mão sobre o vidro. Surpresos com seu comentário, os ladrões perguntam como ele sabia o valor exato que lhes foi oferecido. Com um sorriso, o coelho quebra o vidro com a palma da mão e revela que foi ele quem lhes ofereceu o trabalho em primeiro lugar. Com o vidro agora quebrado, o coelho levanta a espada chamada Force Edge, a arma lendária do Cavaleiro Demônio Esparda, considerada a espada mais poderosa tanto na Terra quanto no Inferno. Após a revelação dramática, o coelho continua falando por mais alguns minutos sobre seu mundo, também conhecido como Inferno, e sua conexão com a religião da Terra. Cansado do coelho, um dos ladrões avança e oferece deixar que o coelho pegue o que quiser e vá embora, desde que ele prometa pagar o que deve. O coelho concorda em pagar o que devem, então, sem aviso, corta a cabeça do homem com a espada. Os outros ladrões reagem imediatamente e abrem fogo, mas o coelho é muito mais rápido que suas balas. Depois de desviar de cada tiro, o coelho mata todos os ladrões no local e fica em silêncio, esperando que os reforços dos Cavaleiros Palhaços cheguem e testemunhem sua obra-prima. Quando os Cavaleiros Palhaços finalmente aparecem, encontram o coelho continuando sua reclamação sobre transformar a Terra no novo inferno. Após terminar, ele detona uma bomba que explode todo o museu, forçando os Cavaleiros Palhaços a fugirem para salvar suas vidas. Muitos morrem na explosão, enquanto o coelho permanece de pé olhando para o vazio enquanto a cena escurece. Com apenas alguns dias restantes até a grande invasão demoníaca, a vida na cidade de Nova York continua agitada, com pedestres seguindo suas rotinas noturnas como se fosse de dia. Uma noite, uma mulher caminha por uma rua movimentada de Nova York com seu bebê em um carrinho. De repente, ela esbarra em um transeunte rude e deixa cair sua bolsa. Depois de xingá-lo, ela se abaixa para pegar suas coisas sem perceber que alguém ou algo trocou seu verdadeiro bebê por uma réplica perfeita. Quando finalmente se levanta, vê o brinquedo de seu bebê rolando em direção a um beco escuro e o segue despreocupadamente, alheia ao perigo. Ao se inclinar para pegar o brinquedo, ela é envolvida por uma aula estranha e sobrenatural. Antes que possa reagir, vários demônios emergem da escuridão e a estrangulam com facilidade. Felizmente, justo quando ela está prestes a perder a consciência, um herói de cabelos brancos com pistolas em punho aparece e explode os demônios até a extinção, salvando sua vida. Após o resgate dramático, ele se apresenta e tenta encontrar uma boa frase de efeito. Depois de várias tentativas frustradas, desiste e ouve enquanto a mulher o agradece por salvar ela e seu bebê. Ele se apresenta como Dante, um caçador de demônios contratado por um cliente anônimo para limpar aquela área. A mulher, perplexa, pergunta se aquelas criaturas eram realmente demônios. Justo quando Dante está prestes a responder, ele sente algo atrás dele. Ele se vira e vê o bebê no carrinho agindo de forma fofa até que se revela ser um demônio que muda de forma. Ao alcançar o colar de Dante, ele o imobiliza e aponta suas armas para ele. Mas a mulher entra em pânico, bate com a bolsa na cabeça dele e foge com o bebê falso. Quando Dante chega à rua, ela já foi embora há muito tempo. A próxima cena mostra as notícias nacionais relatando a explosão do Museu do Vaticano. Imagens de vigilância mostram uma silhueta alada e a especulação toma conta das ondas de rádio. Um programa de entrevistas nos Estados Unidos afirma que a esquerda radical está usando o incidente para pressionar a América a desistir de seu papel como polícia global. Enquanto isso, teóricos da conspiração argumentam que os ataques foram realizados por demônios sofisticados do inferno, e não por russos. Suas teorias são recebidas com zombarias e risadas. Em outro lugar, durante uma reunião secreta de altos funcionários do ZEUA, o Dr. Fisher, um renomado físico teórico, ecoa o que os teóricos da conspiração disseram anteriormente. Um general tenta descartá-lo, mas o vice-presidente lembra a todos da credibilidade de Fisher. Fisher apresenta amostras de evidências da cena da explosão que correspondem a marcadores conhecidos de demônios. Ele explica que o DNA de demônios compartilha semelhanças inquietantes com o DNA humano e revela a existência de um mundo paralelo. O inferno, por milênios, teve a fenda entre as duas dimensões selada por energia quântica natural. Mas recentemente, distúrbios abriram pequenos portais que permitem a passagem de demônios menores, embora os maiores ainda estejam presos.
Impressionado, o presidente pergunta para quem Fisher trabalha. Fisher responde orgulhosamente que trabalha para a Darkcon, uma empresa de segurança dimensional financiada privadamente que investiga fenômenos estranhos. Antes que a discussão continue, um subordinado entra correndo com um CD contendo imagens recuperadas das câmeras corporais dos ladrões. A sala assiste horrorizada enquanto as imagens revelam um coelho massacrando os ladrões e convidando outros a encontrar um certo caçador para uma celebração infernal especial. Assim que as imagens terminam, o vice-presidente declara que a existência do inferno foi confirmada e que uma guerra santa está chegando. Fisher interpreta a mensagem enigmática do coelho como uma referência a um caçador de demônios. O VP então ordena que todos os caçadores de demônios sejam localizados e trazidos. Nas cenas seguintes, soldados começam a capturar todos os caçadores de demônios conhecidos, exceto Dante, e os levam para a instalação. Enquanto isso, Dante visita seu café favorito para um parfait. Após flertar educadamente com a garçonete, ele se senta para desfrutar de sua sobremesa. De repente, ele sente perigo e vê um caminhão acelerando em direção ao café. Ele reage a tempo, salvando todos das chamas. Uma voz familiar o chama. É seu irmão, mas Dante sabe que seu irmão está morto. A figura rapidamente se revela como o demônio metamórfico de antes e ataca. Dante revida com suas pistolas e o demônio se transforma em sua verdadeira forma monstruosa. Ele escapa para o porão através de uma ventilação. Dante o segue e é emboscado por trás. De volta à instalação, os oficiais interrogam os caçadores capturados. Eles eventualmente descobrem sobre Enzo, um intermediário de caçadores de demônios suspeito. Após rastreá-lo até uma boate, eles o nocauteiam e o levam. Quando ele acorda acorrentado, Enzo entra em pânico sob pressão. Ele revela que o coelho branco contratou para um trabalho de caça a demônios. Ele não fez perguntas porque o coelho pagava bem. Enzo admite que o coelho pediu especificamente por Dante. Preocupado, mas habilidoso, Fisher abre o arquivo de Dante e o reconhece como aquele que o coelho queria encontrar. A cena volta para Dante ainda lutando contra o monstro, que finge ser seu irmão. Após uma troca brutal, Dante é prensado contra uma parede e o monstro rouba seu colar. Um momento dá a Dante a oportunidade que ele precisa para atirar no demônio para o inferno. Quando perguntado por que queria o colar, o demônio fala em gíria e então finge uma explosão, forçando Dante a se proteger. Ele se transforma em um pássaro e escapa. Enquanto isso, Enzo informa os oficiais sobre o verdadeiro objetivo do coelho, que é trazer monstros menores para a Terra. Ele também conta a lenda da espada de Esparta e do amuleto mágico que o VP exige. Ele vai direto ao ponto, e Enzo explica que Esparta selou a fenda entre os mundos usando a espada e o amuleto que ele dividiu em duas partes para proteção. Fisher confirma a veracidade da lenda, acrescentando que se a espada se reunir com o amuleto completo, isso pode desencadear um Armagedon, liberando demônios maiores na Terra. Eles devem impedir isso a todo custo. Nesse momento, o único sobrevivente do massacre do coelho chega e compartilha sua história. Ele avisa que o coelho virá atrás do amuleto novamente, e desta vez ele acredita que Dante o possui. Percebendo a urgência, o VP e Fisher se voltam para Enzo, entendendo que precisam encontrar Dante antes que o coelho o faça. Enquanto isso, a dupla tem o corpo oficial de caçadores de demônios dos Estados Unidos, cuidando dos mercenários que capturaram mais cedo, trabalhando para o submundo na sede da Darkcon. Depois de esperar algumas horas, os mercenários começam a reclamar por estarem sendo mantidos à espera, quando deveriam estar lá fora tentando ganhar dinheiro. Para acalmá-los, um caçador de demônios oficial garante que seus empregadores estarão com eles em breve para informá-los sobre o alvo. Percebendo que estão sendo convocados apenas para um cara, os mercenários comentam sobre quão incomum esse alvo deve ser e acabam entrando em uma briga para manter a adrenalina alta. Enquanto isso acontece, os caçadores de demônios fazem alguns comentários casuais sobre os brutamontes lutando para serem os caras mais durões da sala. Mas as coisas logo param abruptamente quando o VP entra na sala. Sem tempo a perder, o VP vai ao púlpito e apresenta aos mercenários a Dante em seu amuleto, que ele tem amarrado a um colar, afirmando quão não oficial é a missão e quão perigoso Dante é para ser considerado uma ameaça de alto nível. Logo após ouvir e ver a imagem da chamada ameaça de alto nível, os mercenários explodem em risadas sobre como é ridículo que um cara tão bonitinho possa representar qualquer ameaça. No meio de suas risadas, um dos mercenários interrompe os outros e conta sobre a experiência que teve enquanto trabalhava com Dante algum tempo atrás. Segundo ele, Dante é um cara durão com quem você não quer mexer e ele sabe com certeza que estaria morto se Dante não tivesse salvado sua pele naquela época. Enquanto riem e se lamentam, o cara diz ao VP que nenhuma quantia de dinheiro pode fazê-lo ir atrás de Dante assim, de uma hora para outra. Antes de sair da sala, no entanto, o VP aumenta a recompensa pelo amuleto de Dante para $500 mil, com um grande bônus se ele for trazido vivo para interrogatório. Ao ouvir a quantia insana oferecida, o homem volta atrás e se senta novamente para continuar a reunião. O VP diz que eles vão enviar alguns civis para manter Dante distraído enquanto os mercenários fazem o trabalho duro. Nesse ponto, outro mercenário pergunta por que ele está trazendo os escoteiros, ou seja, os caçadores de demônios oficiais, quando os mercenários estão fazendo todo o trabalho. O VP responde que aqueles caras estão lá para garantir que eles entreguem Dante até o final do dia. Com isso, ele abre o contrato e encerra a reunião. Ao saírem da sala, a Tenente Arkham Mary, uma das melhores caçadoras
de demônios e líder do corpo de caçadores de demônios, chama de volta um mercenário de chapéu que havia zombado deles mais tarde e dá a má notícia ao engraçadinho. Eles são caçadores de demônios. Por um momento, o cara de chapéu tenta desafiá-la, mas, infelizmente para ele, Mary está falando sério. Ela explica os métodos que eles desenvolveram para matar aqueles idiotas difíceis de matar, um dos quais inclui uma bala antidemônio que explode ao entrar em contato com o DNA demoníaco. Ao ouvir isso, o cara de chapéu fica nervoso e tenta manter a calma. Infelizmente, já é tarde demais, pois Mary se aproxima e explica cada detalhe sobre o cara que o torna um demônio. Depois de dizer como ele cheira mal, ela rasga sua camisa e expõe o mecanismo demoníaco que o mantém vivo. Exposto, o demônio retorna à sua forma verdadeira e avança em direção ao VP para matá-lo. Felizmente, antes que ele consiga chegar lá, Mary o pega no ar e o lança para longe do VP. Ela então enfia uma de suas balas antidemônio na cabeça do demônio e observa enquanto ele explode como ketchup. Após o ocorrido, o VP elogia a Tenente Mary por ser o orgulho do exército, mas é interrompido pelo único sobrevivente do ataque do coelho, que aparentemente tem algo a relatar. Após deixá-lo entrar, o loiro com um coque observa a cena sangrenta e gagueja antes de falar. Para mantê-lo em movimento, o VP apresenta o cara como Anders, o único sobrevivente da emboscada do coelho e seu mais novo recruta. Vendo como ele é desajeitado e tolo, Mary pergunta ao VP se eles têm certeza sobre adicionar Anders à equipe. O VP a assegura de que Anders foi testado e é confiável para trabalhar com eles. Com isso, ele pergunta a Anders sobre a localização do ativo, e logo Enzo é trazido, reclamando como um idiota. Eventualmente, quando encontra o corpo do demônio, ele o coloca em um saco e coopera com os oficiais. Logo depois, o tagarela Enzo é enviado para o esconderijo de Dante com uma maleta para atrasá-lo enquanto os caçadores de demônios se dirigem para lá. Ao chegar, ele chama o nome de Dante repetidamente até estar prestes a sair. Nesse momento, Dante aparece atrás dele e, apontando uma arma para sua cabeça, pergunta por que ele o armou com um demônio que se transforma e tenta roubar seu colar durante o último trabalho, implorando por sua vida. Enquanto isso, ele deixa o sinalizador de GPS alertar as tropas que se aproximam. Através de suas comunicações, os mercenários ouvem Enzo culpando o Coelho Branco pela armadilha. Logo, eles chegam ao esconderijo e colocam cordas para descer até o andar de Dante. Enquanto isso, Dante finge acreditar na história de Enzo e pergunta o que ele está fazendo ali. Enzo abre a maleta e diz que está lá para entregar o restante do pagamento de Dante pelo trabalho. Brincando, Dante fala sobre a luta que teve com o metamórfico que se disfarçou como seu irmão, e Enzo faz uma pausa para simpatizar. Depois de reiterar sua regra para o trabalho de mercenário, Enzo tenta bajulá-lo, mentindo que tomaria um tiro por ele, enquanto Dante continua procurando sua outra arma. Eventualmente, cansado, Dante pergunta sobre os mercenários escondidos do lado de fora e exige uma explicação. Enzo admite que os federais estão atrás de seu colar e sugere entregá-lo e dividir os lucros. Mas Dante, lembrando do momento em que sua mãe lhe deu a relíquia da família, diz que nunca deixará ninguém pegá-la. Justo quando as tensões aumentam, os mercenários invadem e ficam chocados ao encontrar um Dante falso sentado em uma cadeira de costas. Quando se aproximam cautelosamente, o líder ameaça atirar se ele não cooperar. Eles viram a cadeira apenas para encontrar o maldito Enzo. Em sua confusão, Dante, de pé em uma mesa de bilhar, atira bolas neles, derrubando alguns. À medida que seus números diminuem, ele desvia de balas e corta as luzes. No escuro, ele elimina os mercenários um por um, deixando o líder de pé. Eventualmente, ele o amarra e o chuta contra uma parede, nocauteando-o. Depois, ele remove a mordaça de Enzo, que está animado por ninguém ter morrido, e pergunta por que os federais querem sua relíquia. Enzo diz que não sabe e Dante coloca uma boa música para se preparar para a verdadeira luta. Logo, os verdadeiros guerreiros e mercenários invadem usando equipamentos policiais, apenas para encontrar Dante segurando uma barra de ferro e avançando contra eles. Depois de derrubar alguns, ele brinca ao tirar um deles, em um momento ele é atingido no peito, mas surpreende a todos ao se curar rapidamente e continuar a luta. Enquanto isso, os caçadores de demônios oficiais estão relaxando em caminhões assistindo seus homens serem derrotados. Um menciona que Fisher não está se juntando à luta. Fisher, que está com eles, diz que está lá apenas para estudar o transmissor quântico no amuleto. Ele então provoca Anders. Eventualmente, Pat nota que Dante está se curando e alerta os outros. Eles perguntam ao doutor e a Mary o que está acontecendo, mas nenhum deles tem uma resposta. Mary tem uma ideia e decide testá-la. Enquanto os outros falam sobre o briefing de inteligência, Mary conta um pouco da história. Aparentemente, Esparta costumava trabalhar para Mundus, o rei demônio. Há 2000 anos, Mundus tentou escravizar os humanos, mas Esparta se rebelou e lutou contra ele para manter os demônios fora da Terra. Infelizmente, isso não foi suficiente, e os demônios ainda invadem a Terra. Com sua história contada, Mary olha para o colar de Dante e o rotula como outro lunático de besta do abismo. Assistindo-o lutar, Arnita Merck, que estava assustada antes, aparece e cumprimenta Dante. Em um momento amigável, Arnie sugere que eles vendam o amuleto e dividam o dinheiro. Quando Dante recusa, Arnie pede desculpas e o ataca. Dante bloqueia o ataque e soca Arnie contra a parede, nocauteando-o. Os oficiais que assistem comentam sobre quão estranho Dante é. Nesse momento, alguém nota Anders olhando para uma foto de sua filha e começa a conversar com ele. Mary anuncia que vai entrar e diz para aquecerem o caminhão. Ela salta para dentro do prédio e desvia dos ataques de Dante, usando os capangas como escudos, chamando a atenção dele. Ela rouba o colar com uma corda e cobre sua fuga com uma granada de fumaça. Eventualmente, Dante fica sério, pega suas armas, ignora o blá 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 de Enzo e segue Mary pelos telhados. Eles entram em um tiroteio. Dante acerta a bota dela, mas ela o atinge com balas especiais. Judging pela reação dele, Mary conclui que ele é um demônio.
Ela rasga a camisa dele para encontrar um dispositivo demoníaco, mas não vê nada. Percebendo que ele é um híbrido, parte demônio, parte humano, ela se distrai. Explicando isso, Dante corta a arma dela e continua a perseguição. Mary cai, mas Dante a pega e diz que não é um demônio. Ela diz para ele se perguntar como ele faz o que faz. Depois de recuperar seu amuleto, ele pergunta por que todos o querem. Quando ela vê que ele realmente não sabe, ela o engana e o chuta. Pegando o amuleto novamente, ela escapa para o nível da rua e Dante a persegue até uma armadilha. Uma vez dentro, Mary dispara mais balas antidemônio e o injeta com um veneno explosivo especial. Sem poder, Dante assiste o esquadrão de caçadores de demônios rindo enquanto ele está deitado no chão derrotado. Antes de continuarmos a história principal, um pequeno flashback ilustra a vida jovem da melhor guerreira do corpo de caçadores de demônios, Mary. Nesse flashback, uma Mary mais jovem está sentada em um cinema assistindo a um filme de terror sobre monstros atacando humanos. Mas, em vez de ficar assustada como os outros, ela aponta sua arma de brinquedo para a tela, determinada a atirar na cabeça do monstro que ataca a mulher no filme. No caminho de volta para casa após o filme, o pai de Mary pergunta a ela sobre o filme e ela reclama que foi chato, já que não teve tiros ou ação suficientes. Enquanto a família de três conversa, eles entram em uma estação de metrô deserta para pegar o trem. Nesse momento, avistam um homem estranho do outro lado dos trilhos olhando diretamente para eles. Eles andam mais rápido do que o normal para se afastar. Infelizmente para eles, o homem os vê como presa. Ele se transforma em sua forma demoníaca e avança em direção à jovem Mary, que fica para trás para proteger o mundo dos monstros. De alguma forma, percebendo o que está prestes a acontecer, a mãe de Mary salta para salvar sua filha, deixando o pai atônito. Felizmente, justo quando o demônio está prestes a atacar mãe e filha, um trem passa rapidamente e o atinge, matando-o instantaneamente. Após o incidente, o pai de Mary o relata à polícia, mas ninguém acredita nele devido à absurdidade da história. Nos dias que se seguem, ele se confina em seu escritório, buscando desesperadamente por poder, especialmente agora que sabe que demônios são reais. Eventualmente, a mãe de Mary o confronta por faltar ao trabalho e se isolar. Quando ele explica que está tentando encontrar poder real para ela o chama de covarde por não ter feito nada no metrô. Embora decepcionado com suas palavras, ele insiste que precisa ganhar força para derrotar a escuridão que os ameaça, acreditando que não tem nada sem esse poder. Agora, de volta ao presente, Dante está preso na parte de trás do caminhão da Mary adulta. Reclama sobre seus direitos sendo violados e Mary diz para ele não se preocupar, já que ele não é totalmente humano. Ignorando suas divagações, Mary testa suas novas armas de brinquedo e reclama por não ter recebido tal arma antes da missão. Depois que ela se desculpa, o motorista do caminhão verifica com as outras tropas que estão atuando como iscas para ver se estão bem. Felizmente estão. O motorista também informa que o Dr. Fisher, que está no furgão deles, está radiante de empolgação, por estar certo sobre o amuleto ser um bom transmissor, exatamente como ele teorizou. Enquanto ele divaga sobre física quântica, o motorista da isca sugere quebrar o amuleto para destruir a ligação entre os dois mundos. Mas Fisher adverte contra isso, acreditando que o amuleto está mantendo a parede quântica, e ele não tem certeza do que aconteceria com a estabilidade do universo se fosse destruído. Cansado da conversa técnica, um dos outros caçadores sugere que todos fiquem quietos e voltem à base em uma peça. Enquanto isso, Dante, após lutar contra suas amarras, conversa com Enzo, que está prestes a desistir de permanecer positivo. No começo, Enzo está sem entender, mas após um rápido chute no estômago, ele percebe que Dante quer que ele remova a fivela do seu sapato para que possam se libertar lentamente. Mary nota isso e dispara fogo na área da prisão do caminhão para mantê-los em alerta. Logo depois, as roupas de Dante pegam fogo e Mary pressiona um controle remoto para mantê-lo acorrentado. Ela então diz a Anders, seu motorista, para perguntar a ela sobre os jatos de fogo. Mary explica que mesmo que Dante conseguisse escapar, os nanoexplosivos que ela injetou em seu pescoço explodiriam se ele se afastasse mais de 1 milha dela ou dos outros. Anders reage ao quão maligno isso é, mas Mary continua conversando com ele enquanto finge não notar a tentativa contínua de fuga de Enzo e Dante. Logo, Fisher percebe que o padrão de sinal do transmissor do amuleto está mudando, embora não consiga entender o porquê. Nesse momento, o VP liga, e Mary garante a ele que devem estar em casa dentro de 1 hora. Satisfeito, o VP, William Baines, pede para falar com o prisioneiro. Ele se apresenta a Dante, que ainda está tentando escapar, e elogia suas impressionantes habilidades. Durante a luta no apartamento, enquanto fala sobre a possível natureza demoníaca de Dante, ele insiste que não é um demônio. William então relata o destino que sua mãe e irmão sofreram. Dante, percebendo que Enzo deve ter contado a eles, lança um olhar fulminante para o baixinho. William então pergunta sobre o pai de Dante, e Dante diz que nunca o conheceu. Isso convence ainda mais William de que Dante tem sangue demoníaco. Mas em vez de condená-lo, William quer usar os poderes de Dante como arma para lutar contra outros demônios. Mary protesta, insistindo que Dante deve ser tratado como qualquer outro demônio, mas William diz a ela para não se preocupar com isso. Mais tarde, o presidente diz que eles precisam aproveitar a oportunidade e vencer a guerra. Nessa época, um estranho bloqueio aparece na ponte. Os caçadores estão atravessando e decidem fazer um desvio. Anders olha para fora e reconhece o oficial que causa o bloqueio como um demônio disfarçado. Para se manter discreto, ele sai do caminhão para investigar.
Enquanto isso, Fisher observa que a outra asa do amuleto está se aproximando e fica confuso sobre o que está acontecendo. De volta ao caminhão, Mary acusa Dante de fingir não saber nada sobre o que está acontecendo. Justo quando Dante está prestes a se defender, uma explosão ocorre acima da ponte, desativando caminhões e carros nas proximidades. Momentos depois, o Coelho Branco dispara mísseis contra o caminhão do exército para desativá-lo completamente. William rapidamente ordena aos caçadores que protejam o caminhão, mas eles ainda estão se recuperando da explosão. Mary corre para resgatar todos os seus membros principais dos caminhões danificados, incluindo Pat, cuja perna está presa, a tempo antes que o caminhão exploda. Enquanto isso, Anders vai até o caminhão de Fisher e exige o amuleto para que possa protegê-lo. Mary rapidamente deduz o plano do Coelho e pergunta se alguém tem olhos nele. Antes que ela termine sua alegação, 5 dos capangas do Coelho, incluindo o Metamorfo, aparecem e se envolvem em batalha com os caçadores pelo amuleto. Enzo se gaba de que Dante vencerá os demônios facilmente, mas Dante se retira da luta sem outra escolha. Mary enfrenta os 5 demônios de alto escalão, desviando de ataques e usando balas antidemônio para derrubá-los. O Coelho Branco, ansioso por uma luta, limpa a fumaça e agradece aos soldados por ajudá-lo a encontrar a outra metade de seu amuleto. Ele então se engaja na batalha, desviando de balas e matando alguns soldados. Quando uma bala antidemônio o atinge e ele se cura instantaneamente, os caçadores percebem que suas armas são inúteis. Um deles, King, avança em direção ao coelho para um combate corpo a corpo, mas o coelho facilmente o domina e aos outros. Sem resistência restante, o coelho chega ao caminhão de Fisher, destrói a câmera e continua sua missão. Um dos guardas do VP, que se revela ser um demônio, pressiona William a ir para um local seguro imediatamente. Enquanto isso, Mary mantém sua posição contra os 5 demônios, desviando e contra-atacando com precisão. Em um momento, um demônio acidentalmente atinge outro, levando a uma discussão entre eles, o que confunde Mary quando ela pergunta sobre a localização do líder deles. A cena muda para o caminhão TR de Fisher, onde Anders entrega o amuleto ao coelho, apesar das protestos de Fisher. Acontece que o coelho já havia capturado as filhas de Anders, forçando-o a ceder. Com o amuleto completo em mãos, o coelho libera uma onda de energia que alerta os outros demônios. Fisher pergunta por que o coelho ainda não abriu a fenda, e o coelho explica que ainda precisa de uma chave de decodificação. Depois de uma conversa casual, Fisher o ataca com um teclado e o coelho o esfaqueia até a morte. Ele então mata Anders e o joga para fora do caminhão, para parecer crível. De repente, o coelho sente dor e ajusta a máquina que o mantém vivo no mundo humano. Fisher, mal vivo, joga uma granada nele. O coelho a desvia de volta, tranca Fisher no caminhão e a granada explode, matando Fisher. Dante, ainda preso, luta para se libertar. Anders, tendo uma mudança de coração, o liberta e Dante imediatamente ataca o coelho. O coelho retalia disparando um foguete contra um ônibus escolar. Dante salva as crianças interceptando o foguete e levando a explosão. Com isso, o coelho entra em um caminhão, faz um buraco na ponte e espera por seus aliados demônios. Uma vez prontos, eles pulam, deixando Mary para lutar outro dia. Não disposto a deixá-los escapar, Dante pula em uma moto e os persegue pelo tráfego. Os demônios atacam, mas ele desvia habilidosamente, até ferindo um. Ele derruba 2 brutamontes batendo suas cabeças na parede da ponte e então acelera em direção ao caminhão. Justo quando está prestes a recuperar o amuleto, um demônio alado o desacelera. Ele luta e troca provocações enquanto pedala, eventualmente se livrando do demônio e continuando a perseguição. Enquanto isso, Mary verifica seus soldados feridos e revela um nano-explosivo que injetou no pescoço de Dante. Ela estima que ele está a cerca de 1 milha de distância, o que significa que sua cabeça logo explodirá. Coincidentalmente, justo quando Dante está prestes a atacar o coelho, o limite é alcançado e sua cabeça explode. O coelho para o caminhão, percebendo que ainda precisa pressionar o filho de Esparta mais longe para despertar seu verdadeiro lado demoníaco. Em outro lugar, o demônio se aproxima de 2 guardas de segurança, mata um após falar sobre espelhamento quântico e assume a forma do outro, continuando sua missão secreta. Após o ataque à ponte aos caçadores de demônios, os caçadores de demônios sobreviventes trabalham para voltar ao Up With a Lady, contando a Pat o quão absurdos são os níveis de poder dos demônios. Com o tempo, um dos outros caçadores de demônios se junta à discussão e diz aos outros 2 o quão decepcionado está por o apocalipse ainda não ter acontecido. Se é que algo, o coelho já tem o decodificador e o transmissor, ou seja, a espada de Esparta e os amuletos unidos. Então, por que a parede ainda está de pé? Sem respostas à vista, Mary aparece e informa seu grupo para pegar o que precisam e sair, já que o rastreador GPS que ela colocou no amuleto indica que ele parou. Mais ao norte, com sua equipe se preparando para partir, ela caminha em direção ao traidor Anders e, impressionada com a coragem dele por ter atacado o coelho mais cedo, o ajuda a se levantar enquanto chama a evacuação. Nesse momento, o demônio metamórfico que estava disfarçado do outro cara que ele manteve vivo aparece e se oferece para substituir Anders, para que ele possa ver essa missão até o fim. Assim que ela se vai, o metamórfico se revela para Anders e lhe diz para manter a boca fechada enquanto ele se infiltra silenciosamente na equipe. A caminho do amuleto, com o cenário montado, Mary reúne seus homens e liga o rádio.
Enquanto isso, 2 dos demônios de alta patente do coelho são vistos levando prisioneiros, incluindo Dante, o VP Enzo, além de alguns outros sobreviventes devido à força aérea, 2 segundos antes da decolagem. Ao longo do caminho, Dante recorda uma memória que teve com sua mãe e seu irmão Virgil, quando ela deu a ambos metades do amuleto. Naquele dia, a dupla se envolveu em uma briga intensa que forçou sua mãe a gritar com eles. Na hora de dormir, a mãe de Dante teve que contar a ele uma história sobre seu pai para que ele pudesse dormir em paz. Justo quando Dante está prestes a lembrar da história que ela contou sobre seu pai, as últimas palavras do coelho surgem em sua mente. A parte em que ele chamou Dante de filho de Esparta antes de desaparecer, e ele imediatamente se espanta e acorda, apenas para se encontrar amarrado ao lado de Enzo e os outros no avião, que já havia decolado antes. Por alguns momentos, ele pergunta a Enzo por que se sente assim, e Enzo, ignorando sua pergunta, fala sobre a situação deles. Nesse momento, William Barnes, que está bastante chocado ao ver Dante de pé e em movimento, comenta sobre o evento notável. Mas, nesse instante, os irmãos demônios vermelhos e azuis aparecem para conversar com a estrela do show agora que ele está acordado. Depois de fazer algumas piadas, eles falam sobre o vídeo que o coelho tem para Dante e, em seguida, tropeçam no disco enquanto tentam colocá-lo no gravador. Enquanto isso, William lembra Dante sobre sua oferta para lutar pelo ZEUA e tenta fazê-lo reconsiderar, mas Enzo o interrompe e insulta a sua equipe de segurança por permitir que os idiotas sequestrassem seu avião em primeiro lugar, insinuando que eles poderiam morrer no avião. Muito pelo contrário, William diz a Enzo que não vai morrer tão cedo até que termine a missão que Deus planejou para ele. Enquanto continua falando sobre algumas questões religiosas, os irmãos demônios finalmente conseguem fazer o disco funcionar, com todos agora assistindo ao vídeo. O coelho se apresenta, faz uma piada e em seguida diz a todos ali amarrados que vão morrer a menos que o filho de Esparta, ou seja, Dante, o salve. Dante, que sabe exatamente de quem o coelho está falando, fixa o olhar na tela com uma intenção assassina enquanto contempla seu próximo movimento. Enquanto isso, Mary e seu grupo finalmente chegam ao esconderijo proposto do coelho e logo descobrem que o amuleto está no andar superior do prédio, com reforços a apenas 4 minutos de distância. Mary convence seu grupo a segui-la, já que não se sabe quando o coelho pode causar o apocalipse do apartamento. Infelizmente, no momento em que entram no prédio, todo o local se tranca e bloqueia todas as comunicações. Ninja, uma das caçadoras de demônios, tenta desesperadamente sinalizar para a central, mas infelizmente isso não funciona. Logo, o coelho transmite uma mensagem pelo intercomunicador do prédio e instrui todos os residentes a lutarem ou serem violentos contra os caçadores de Darkcon, chamando-os de terroristas, além de garantir que qualquer interação amigável entre eles e os caçadores seja proibida. Quase imediatamente, todos no prédio trancam suas portas, mas então Mary se recusa a mudar a missão e instrui seus homens a se organizarem e pegarem o amuleto no andar superior para que possam sair em uma peça. Dito isso, os homens vestem suas calças de adultos e avançam cuidadosamente pelo prédio perigoso. A caminho do andar superior, Sentry, uma das caçadoras de demônios, diz algumas coisas depreciativas sobre os demônios. Infelizmente, antes que ela possa terminar seu discurso, um dos demônios de alta patente, o monstro alado, a apunhala pelas costas com sua espada de energia e a deixa para morrer. Quase imediatamente, os outros soldados disparam contra o demônio alado, mas ele desvia todas as balas e sai da cena para que os tentáculos do demônio Vinha eliminem o restante dos soldados. Uma vez que o monstro Vinha termina de derrubar os pequenos, ele volta sua atenção para a namorada do rei ninja e se prepara para disparar seus tentáculos. Incapaz de deixar sua amada morrer, o rei salta entre ninja e os tentáculos e acaba levando o golpe por ela. Depois disso, o demônio alado retorna e continua matando todos os soldados que consegue alcançar, tanto de alta quanto de baixa patente. Com o tempo, Pat e alguns outros soldados morrem, deixando Ninja, que é vista deitada ao lado do rei, a lamentá-lo. O monstro Vinha, ao ver Ninja ainda de pé e em luto, tenta acabar com ela por trás. No entanto, desta vez, Mary a impede de fazer isso e faz com que o monstro Vinha ataque-a em vez disso. Depois de ganhar coragem, Ninja pega a arma de fogo de Mary e a aponta para o demônio planta ou vinhedo. Infelizmente, antes que ela pudesse puxar o gatilho, um demônio alado aparece e a elimina. Logo depois, o demônio planta murmura algumas coisas e tenta acabar com Mary. Infelizmente para ele, Mary escapa do alcance dele e do demônio alado e consegue entrar no elevador, mantendo o demônio alado do lado de fora para escapar para os andares superiores. Enquanto o elevador sobe para o último andar, Mary tem flashbacks da morte sombria de sua equipe e logo se recompõe. Quando finalmente chega a um andar aleatório, ela sai correndo do elevador e, sem querer, atravessa um laser que ativa um mecanismo que a envolve em um gás alucinatório roxo. Eventualmente, Mary apenas ignora o gás e faz o seu melhor para encontrar um lugar seguro para se esconder. De volta ao avião, o vídeo de Rabbit continua tocando, e ele diz a Dante para simplesmente aceitar o fato de que ele é um meio-demônio e continuar a vida, listando tudo o que o torna um meio-demônio, incluindo o fato de que seu chamado pai vagabundo costumava ser o herói chamado Esparta. Rabbit instiga Dante a olhar para si mesmo e perceber o quão aristocrático ele parece. Se há algo que Dante não sabe, é sobre o mundo infernal que o reino dos demônios ameaça, especialmente depois de Esparta. O pai de Dante os trancou a todos com sua barreira. Em seguida, Rabbit chama o pai de Dante de covarde narcisista e, após se comportar, diz a eles que seus meninos em breve detonarão os explosivos colocados no avião, a menos que Dante ative seu gatilho demoníaco e lute contra os irmãos demônios para salvar todos no avião. Nessa hora, os outros passageiros começam a entrar em pânico e Enzo, rindo, chama Dante de filho de Esparta.
Em resposta, Dante tenta desmerecer o tal Esparta como uma lenda irreal, mas os irmãos demônios rapidamente o interrompem e corrigem, garantindo que ele saiba que Esparta é real e que eles viveram com as consequências de sua traição nos últimos 2000 anos. Mesmo quando Dante ainda tenta desconsiderar seu pai, William o corrige e o informa que Esparta é realmente real. Nesse ponto, Dante não consegue argumentar contra a razão, enquanto Enzo lhe diz que seu pai é o bom da história e tudo mais. Ouvindo isso, o irmão demônio desafia Dante a provar que ele é o verdadeiro filho da história de Esparta. E Enzo assegura a todos ao redor que Dante vai usar aquele gatilho demoníaco para derrotar os irmãos demônios. Quando Dante se gaba de que não precisa disso para derrotar os dois, o demônio azul aparece e zombeteia dele por não conseguir fazer nada quando sua mãe e seu irmão estavam sendo assassinados quando ele era mais jovem. Enquanto cura as cicatrizes em seu rosto, Dante diz ao irmão que naquela época ele era uma criança indefesa que não podia fazer nada. Agora, ele se liberta das amarras e promete fazer algo sobre a situação atual para que não termine como a de antes. Enquanto isso, Mary é vista subindo as escadas para chegar ao último andar quando os efeitos do gás que ingeriu anteriormente começam a fazer efeito. De repente, ela se encontra entre as dimensões do inferno e da terra, alucinando e vendo estranhas aparições de seus camaradas recentemente falecidos, provocando e culpando-a por suas mortes. Incapaz de suportar as alucinações, Mary escapa para um quarto escuro e dispara em direção ao nada. Então, ela alucina sobre seu pai, culpando-a por mais uma tragédia em seu passado, e tropeça até cair através de um teto fraco e em uma despensa. Lá, ela encontra o demônio alado e sai correndo por sua vida, ao perceber que o cara é de verdade. Enquanto corre pelo corredor para escapar do demônio alado, Mary continua vendo as aparições de seus camaradas mortos, fazendo o possível para provocá-la, mas ainda consegue sair da vista do demônio alado. Eventualmente, ela chega a uma porta de apartamento e bate na porta, esperando uma resposta. Justo quando está prestes a arrombar a porta, alguém a abre e a manda embora. Incapaz de fazer isso, Mary implora por asilo em seu apartamento, dizendo que há um demônio atrás dela e esperando que tenham misericórdia. No começo, o dono do apartamento a reconhece como uma das soldados, mas quando Mary lhe assegura que não há mais soldados, ele abre a porta para ela e a permite se esconder em seu armário. Logo depois, o demônio alado aparece e pergunta ao dono do apartamento, que também é um demônio, se ele sabe onde está Mary. Depois de lhe dizer que não em sua língua, o demônio alado destrói algumas de suas coisas e só sai quando tem certeza de que não há mais ninguém lá. Assim que o demônio alado sai, Mary aponta sua arma contra o pobre demônio que acabou de ajudá-la e ameaça matar sua família. Quanto a Dante, que ainda está no avião, ele continua lutando e se defendendo contra os demônios até que eles usem fogo contra ele, fazendo-o se contorcer como uma criança. Após pausar para se recompor, Dante ataca os demônios novamente, mas desta vez eles o espancam usando seu poder de fogo e o deixam questionando suas decisões de vida. Logo após lhe dar um tempo para respirar, eles continuam batendo e insultando, por ser um covarde que não conseguia lutar bem por ninguém além de si mesmo. Eventualmente, eles o cortam no peito com suas espadas e o deixam, relembrando as coisas que sua mãe uma vez lhe disse sobre seu pai. Justo quando estão prestes a acabar com ele, no entanto, Dante ativa seu gatilho demoníaco e não apenas segura a espada com as mãos nuas, mas também empurra os dois irmãos para trás, deixando o VIP e Enzo boquiabertos. Percebendo que Dante está pronto para a luta, o demônio vermelho decide enfrentá-lo de verdade antes de detonar as cargas. Com isso dito, ele ataca Dante com toda a sua força, mas, infelizmente para ele, Dante não apenas bloqueia todos os seus ataques, mas também fere o demônio vermelho com sua espada, deixando apenas o demônio azul. Nesse meio tempo, Mary é vista tentando convencer os demônios no apartamento que acabaram de ajudá-la. Aparentemente, devido ao alucinógeno no gás, ela os vê como demônios reais. Mas então, os demônios imploram para que ela saia, surpresos que ela pensasse que eles estão com o coelho e sua equipe. Quando perguntados sobre o que estão fazendo na Terra, o demônio, junto com sua esposa e filho, diz a Mary que eles apenas seguiram o coelho para a Terra porque precisavam de uma saída do buraco infernal que chamam de inferno. Até agora, o próprio ar que respiram em seu inferno, também conhecido como Makai, é venenoso, e eles não podiam submeter seu filho a um destino tão cruel. Ao ouvir isso, Mary não acredita, então pergunta como eles chegaram à Terra, e os demônios dizem que o coelho criou um buraco na fenda com um dispositivo que ele construiu 1 ano atrás. Naquela época, eles apenas queriam uma vida melhor para seus filhos, mas agora que estão aqui, perceberam da pior maneira que os humanos não podem aceitar The Monks, então não tem escolha a não ser ficar escondidos e fazer o que o coelho manda, fechando os olhos para os experimentos que ele faz nas crianças. Depois de ouvir tudo isso, Mary aceita, pela primeira vez em sua vida, que não sabe de nada, e enquanto sai da sala, promete protegê-los assim que conseguir seu apoio e for caçar o coelho. De volta ao avião, o demônio azul, irritado pela morte de seu irmão, ativa as cargas e faz um buraco no avião, expulsando todos a bordo, incluindo Dante. Enquanto todos caem para a morte, toda a tripulação entra em pânico e grita por suas vidas. Quanto a Dante, ele localiza o demônio azul e retoma sua luta com o idiota no ar, deixando os outros humanos continuarem caindo para a morte. Infelizmente, antes que ele consiga ferir o demônio azul, o bastardo manipula o vento ao seu redor e usa isso para fugir. Nesse ponto, Dante começa a pensar em como salvar a si mesmo e os cidadãos de uma morte horrível. Enquanto isso, Mary continua fazendo seu melhor para sair do radar do demônio alado. Justo quando está prestes a conseguir isso, ela esbarra nos 10 tentáculos do demônio planta e corre de volta para se esconder. Logo depois, o demônio planta encontra o demônio alado e o incentiva a ir cumprir sua outra missão, enquanto ela cuida de seu inimigo em comum, Mary.
Felizmente para Mary, o demônio alado concorda e deixa a cena para continuar sua outra missão. Nesse meio tempo, o apoio de Mary chega e rapidamente estabelece um perímetro ao redor do prédio, já que não podem simplesmente invadir o local devido às portas de aço de alta tensão que o protegem. Enquanto isso, o demônio alado é visto bem abaixo da terra, passando por algo que parece ser uma masmorra cheia de demônios prontos para combate, ansiosos por uma luta. Quando finalmente chama a atenção deles, ele diz a todos para se prepararem para que possam sair para a batalha. Radiante de empolgação, os demônios prontos para a batalha pegam suas armas e se preparam para a guerra. Mary, por outro lado, sai de uma ventilação para uma zona segura e finalmente consegue respirar ar fresco pela primeira vez. Ao reunir seus pensamentos, ela caminha pelo corredor silencioso e logo encontra uma porta eletrônica defeituosa, que ela arromba para chegar ao laboratório do coelho. Logo após se livrar de algumas alucinações, ela atira em um demônio meio morto que geme em dor e rapidamente se vira para o outro demônio meio morto que está atrás dela, implorando para que ela acabe com seu sofrimento. Após algumas alucinações, Mary ajuda o pobre coitado e rapidamente se volta para a porta. Quando ela se abre, felizmente para ela, ou infelizmente, ela encontra o soldado falso em que o demônio metamórfico se transformou antes e sai da sala com ele. Sem tempo a perder, Dante pensa rápido e, após uma breve conversa com Enzo, que também está caindo para a morte, rapidamente se lembra de usar paraquedas para desacelerar sua descida. Com isso em mente, ele desliza e corre sobre os destroços que caem, pega um paraquedas e alcança uma mulher aleatória que também está caindo com eles. Ao falar sobre ser sua primeira vez em um avião, ele prende o paraquedas na mulher e o abre para garantir que ela faça um pouso seguro. Logo depois, ele faz o mesmo com algumas outras pessoas, mas enquanto faz isso, alguns dos destroços que caem explodem sobre ele e ativam seu despertar completo do gatilho demoníaco. Enquanto o bonitão está ocupado se transformando em um demônio totalmente formado no ar, Mary, que está um pouco cética sobre a história do homem, pega sua arma e, após ter algumas lembranças perturbadoras sobre seu passado, atira em todo o laboratório até ficar sem balas. Ao explicar por que fez isso, Mary pede ao soldado que a siga até o último andar para que possam descobrir o que o coelho tem feito o tempo todo. Para desviar suas suspeitas sobre ele, o homem indica a direção das escadas para o último andar e caminha com ela. No caminho para cima, a dupla conversa sobre os demônios amigáveis que se escondem nos apartamentos do prédio, com Mary tentando apresentá-los como bons demônios e coisas do tipo. Em um determinado momento, o soldado falso comete um deslize ao chamar o inferno de Makai, algo que Mary nem sabia no início e muda instantaneamente ao perceber que foi descoberto. Mary, que decodifica a situação imediatamente, desvia de seus tiros e atira em algumas de suas balas explosivas nas pernas do demônio metamórfico. Sem nada a perder, o demônio retorna à sua forma original e, enquanto desvia da maioria dos tiros de Mary, a fere no peito e a faz ficar pendurada em um buraco, fazendo com que o demônio planta a encontre. Enquanto o demônio planta avança para o andar superior, o metamorfo encurrala Mary e se prepara para acabar com ela. No entanto, justo quando está prestes a fazer isso, Mary o instiga a esperar para que possam negociar por sua vida. A princípio, o demônio metamórfico desdenha de sua sugestão, mas após ouvir os segredos que Mary promete revelar sobre a DarkCon, todos os códigos de acesso, informações de nível superior e afins, ele decide deixá-la viver. Cerca de 1 minuto depois, o demônio planta aparece no andar deles e, sem hesitar, ataca a versão de Mary do metamorfo antes de se gabar de como apresentará seu corpo ao Rabi. Logo depois, ela percebe que atacou a Mary errada e rapidamente faz o possível para desviar todas as balas antidemônio da verdadeira Mary. Infelizmente para ela, nem isso é suficiente, porque assim que uma das balas de Mary a atinge, ela explode e morre. Enquanto Dante e os outros continuam a cair livremente em direção à morte, pobre Dante, que ainda está ativando seu gatilho de demônio total, recorda todas as memórias dolorosas que teve com sua mãe, o coelho e seu irmão. E só depois de aceitar completamente a si mesmo como um demônio total é que ele completa sua transformação e cresce asas com Enzo, lembrando-o de sua situação. A nova versão de Dante rapidamente pula para a ação e consegue salvar o Vep, Enzo, um idiota, e alguns outros de baterem no duro concreto. Assim que ele pousa os desajeitados no telhado de um arranha-céu, o demônio azul passa voando, agarra seu rosto e o leva para outro prédio para continuar a luta. Nesse mesmo momento, Mary se injeta com uma substância para manter a cabeça no lugar e, em seguida, infiltra-se no escritório do coelho, surpresa ao encontrar ninguém além de telas por toda parte. Enquanto ela observa as telas, encontra os corpos de seus camaradas mortos, bem como os demônios sendo mantidos prisioneiros, e, finalmente, decide mudar as probabilidades abrindo os portões externos. Justo quando está prestes a pressionar o botão, algo estranho acontece e os portões se abrem sozinhos. Chocada, ela verifica as câmeras de segurança e logo encontra as bombas colocadas pelos pilares que cercam os portões. Com os soldados correndo para dentro do prédio, Mary faz o possível para avisá-los, mas os sinais de comunicação estão interferidos, então eles não a ouvem a tempo. Felizmente, antes que a coisa exploda, um dos soldados ouve o aviso de Mary e rapidamente sinaliza para seus homens voltarem para fora antes que seja tarde demais. Com isso, eles sofreram apenas 2 baixas e alguns soldados levemente feridos. Coincidentemente, finalmente, Dante alado consegue se libertar do aperto do demônio azul para que possam lutar adequadamente. Logo após fazer comentários depreciativos sobre o demônio vermelho, a dupla luta no ar como cães e Dante.
Logo após desviar dos ataques de vento do demônio azul, ele esmaga o bastardo em um prédio inacabado abaixo dele e continua a esmurrar o pobre bastardo, tudo enquanto pede ao demônio azul que lhe diga onde está seu colar. Depois de levar o suficiente de socos, o demônio azul diz a ele que seu colar está com o coelho. Mas justo quando Dante está prestes a acabar com ele, a explosão do portão acontece e Dante instantaneamente percebe onde é o esconderijo do coelho. Após a explosão, Mary recebe um relatório de status e finalmente solta um suspiro de alívio ao descobrir que não houve muitas baixas. De qualquer forma, ela se conecta a todos os dispositivos de comunicação no prédio e logo após dizer aos demônios amigos que entende a razão pela qual estão lá, que não podem sobreviver em seu reino, instrui seus homens do lado de fora a garantir que entrem no prédio apenas para resgatar os demônios amigos. Logo após passar a instrução, seus soldados questionam seu julgamento e Mary diz que está dando a ordem porque os demônios no prédio não são apenas refugiados sem outra escolha a não ser estar lá, mas também ajudam a salvá-la. Por essa razão, ela diz aos soldados para levarem os demônios para a sede e aguardarem novas instruções quando chegarem lá. Quando perguntada sobre o que fará nesse meio tempo, Mary diz que irá até o coelho e se certificar de cuidar dele antes de ir embora. Enquanto continua sua missão, Dante, que a viu voando em direção ao esconderijo, logo é bloqueado pelo demônio azul. Enquanto tenta derrotar o demônio, seu gatilho de demônio desativa no ar e, incapaz de fazer nada em sua forma atual, ele colide com o andar superior do prédio junto com o demônio azul. Após a queda, o demônio azul paira sobre Dante para acabar com ele. No entanto, justo quando está prestes a fazer isso, Mary aparece e atira uma bala antidemônio em seu cérebro, o que explode sua cabeça e o mata no processo. Logo após ter seu traseiro salvo, Dante reconhece Mary e finalmente admite que ela estava certa sobre ele ser parte demônio. Mary então se delícia por cerca de 2 minutos antes de continuar sua busca pelo amuleto junto com Dante. Logo após seguir seu rastreador até uma certa sala escura, Mary logo percebe que o coelho a descobriu desde o início. Mesmo assim, ela confere os modelos de bonecos de coelho empalhados que o coelho colocou anteriormente para simular as exatas maneiras como seus camaradas morreram e, logo após ficar irritada, atira em todo o lugar. Logo depois, Dante pega um dispositivo que está apitando nas proximidades, o coloca e, junto com Mary, observa enquanto isso os coloca em uma chamada de conferência criptografada com o coelho. Assim que superam a conversa fiada, o coelho passa para o assunto principal e informa Mary e Dante que ele havia preparado a chamada para eles inicialmente. Nesse momento, os soldados finalmente chegam às portas dos demônios amigos e os escoltam para fora do prédio como um relógio. Nesse momento, William, o vice-presidente, chama um dos soldados para uma atualização de status, mas quando descobre sobre o plano deles de evacuar os demônios refugiados em segurança, fica irritado e questiona a sanidade deles por fazerem algo tão extremo. Nesse meio tempo, Mary conta ao coelho sobre a evacuação dos demônios que está acontecendo enquanto falam, e o coelho, ignorando suas divagações, ameaça liberar o inferno sobre os humanos em 30 minutos se Dante não aparecer no local indicado. Nesse ponto, Mary percebe que algo está errado, pois não consegue entender por que o idiota manteria alguém como Dante vivo quando já possui a espada de Esparta e o amuleto completo, ambos necessários para causar o apocalipse com ele. Quando Dante lhe diz que é filho de Esparta, Mary finalmente entende tudo. Visto que Esparta usou seu sangue para fazer a parede, o coelho precisa que Dante ative seu Devil Trigger para que o gene dormente necessário para abrir a parede e seu sangue sejam ativados. Apesar de ver Mary descobrir todo o seu plano, o coelho ainda assegura que o Dante que eles conhecem viria até ele de qualquer forma, pois ele é assim tão arrogante. Nesse momento, o demônio metamórfico recupera a consciência e rapidamente volta a se transformar no soldado falso. Enquanto os outros soldados patrulham a área, ele os engana, fazendo-os pensar que é o verdadeiro, e então, enquanto os deixam passar, fala algumas besteiras sobre o veneno do demônio planta morto. Após suas conversas, o coelho ameaça iniciar a guerra contra os humanos se Dante não aparecer a tempo. Enquanto Dante contempla o que fazer, William ordena aos soldados que abram fogo nos demônios refugiados e os eliminem todos. O metamórfico observa com desgosto, enquanto os soldados em todo o prédio matam cada um dos demônios refugiados sem emoção. Nesse momento, Mary finalmente descobre o plano do coelho. Desde o início, ele estava atrás de Darkon, com a esperança de eviscerá-lo. Logo após ver o horror se desenrolar diante de seus olhos, o demônio metamórfico ativa todas as bombas ao redor do esconderijo e explode tudo, qualquer demônio que restar e os soldados em pedaços. Antes de continuar a história principal, uma série de flashbacks é mostrada para explicar a história de origem do melhor tenente do exército dos Estados Unidos e do demônio mais notório a pisar na Terra, o coelho. Em um flashback, a jovem Mary é vista passeando pelo corredor perto do escritório de seu pai, quando de repente houve um estrondo vindo de seu escritório. Ela para espiar pelo buraco da fechadura e, infelizmente, encontra seu pai, antes orgulhoso, perdendo a cabeça com sua pesquisa para evitar ser atingido pelo homem bravo. A jovem Mary sai silenciosamente do escritório e continua brincando com seu amigo. Mais tarde, naquela noite, ela ouve o mesmo estrondo vindo do escritório de seu pai e fica ainda mais triste, temendo perder seu pai. Após muitas noites, ela finalmente pega seu pai fazendo alguns testes em uma estranha mão de demônio que nunca tinha visto antes. Quando seu pai a nota, ele a empurra para o lado e bloqueia o buraco da fechadura. Na manhã seguinte, ela encontra sua mãe chorando muito e deixa os dois para resolverem suas coisas. Ao mesmo tempo, um jovem garoto recentemente órfão de origens desconhecidas é escoltado por um homem até um orfanato próximo para buscar asilo lá. Na época, o único consolo que ele encontrava neste mundo frio e cruel eram seus brinquedos e este livro de histórias especial que sempre carregava, Alice no País das Maravilhas.
Assim que foi aceito como residente do orfanato, o garoto voltou à vida normal, brincando com seus brinquedos e lendo suas histórias sempre que podia, como qualquer outra criança. Infelizmente para ele, seu pequeno tamanho o tornava um alvo para os valentões do orfanato, e mesmo quando ele denunciava os valentões à matrona e ao seu responsável, eles não faziam nada para contê-los. Uma noite, enquanto lia seu livro perto das escadas do beco, ele nota uma pequena fenda se abrir no beco abaixo dele e vai conferir. Imediatamente, ele se aproxima da fenda e ela se alarga, puxando-o para dentro. Coincidentemente, a jovem Mary está tentando entrar no escritório de seu pai para conversar com ele e garantir que ele está bem. No entanto, o garoto entra no portal enquanto a jovem Mary desiste da ideia de ajudar seu pai. Segundos após entrar no reino dos demônios, no entanto, o garotinho rapidamente percebe o mundo horrível em que está enquanto é perseguido por um demônio louco. Fora de si, o garoto corre tão rápido que suas pernas quase falham sob a pressão. Se isso não fosse ruim o suficiente, o próprio ar é perigoso para respirar, então ele luta para se manter vivo e se afastar o máximo possível do demônio. Eventualmente, quando entra em uma caverna estranha, uma mão estranha o puxa mais para dentro do abismo, e juntos, o garoto e a figura estranha conseguem se esconder até que o demônio se canse e vá embora. Logo após sobreviver a essa experiência, o garotinho desmaia e acorda alguns dias depois em um assentamento de demônios. Enquanto seu amigo e salvador o ajuda a sair da tenda, o garotinho vê dezenas de demônios sofrendo e lutando para sobreviver em um mundo que os atropela. Embora os outros demônios crianças estivessem bem assustados com ele no início, julgando por sua forma estranha, logo se aqueceram e o aceitaram como um dos deles. Quanto a Mary, ela ignora completamente os problemas de seu pai e se diverte com seu amigo o máximo que pode para tirar a mente das coisas. Ao mesmo tempo, o pequeno órfão se adapta ao novo mundo em que se encontra, brincando, explorando, comendo, festejando e rindo alto com seus amigos. À noite, no entanto, o menor demônio criança de sua nova família às vezes o encontrava mexendo com eletrônicos, sua nova paixão, e se maravilhava com a beleza daquelas coisas. Infelizmente, com o passar do tempo, o pequeno demônio criança ficou cansado de respirar tanto aquele ar demoníaco tóxico e logo começou a ficar doente. Em uma de suas viagens exploratórias, as crianças testemunham a opressão de sua espécie nas mãos dos estúpidos demônios de alta patente que buscam apenas poder e conflito. Vale lembrar que Mary ainda está na casa de seu pai, se divertindo e brincando o máximo que pode com seu amigo. Mais tarde naquele dia, o pequeno demônio criança desmaia e sua saúde se torna ainda mais frágil a cada hora que passa. Ao anoitecer, quando Mary retorna para a casa de seu pai, ela pega sua arma de brinquedo e logo ouve alguns barulhos vindos do escritório de seu pai. Com o tempo, ela vai investigar e encontra seu pai espancando sua mãe, que apenas tenta impedi-lo de injetar uma substância perigosa em seu corpo. Depois de dominá-la, o homem se injeta com a substância e logo se transforma em um demônio. Mary tem seus últimos momentos com sua mãe, quando de repente o homem inútil a puxa, suga todo o seu sangue e então se vira para fazer o mesmo com a filha. Mary faz o possível para lutar, mas seu pai a empurra para o lado, deixando-a para morrer. Felizmente para Mary, o idiota consegue iniciar um incêndio que o envolve em pouco tempo. Naquela noite, Mary perdeu as duas melhores coisas que já aconteceram em sua vida, e quando os bombeiros chegaram, já era tarde demais. Seus pais haviam partido. Ao mesmo tempo, no reino dos demônios, o pequeno garoto morre devido às toxinas no ar e o garotinho testemunha a cremação de um dos demônios mais fofos que já viu. Como uma homenagem para prestar seus respeitos ao demônio criança, ele queimou seu livro de histórias favorito e mudou naquela noite. Mary, por outro lado, viveu sua vida treinando para se tornar uma caçadora um dia. Anos depois, ela se tornou forte o suficiente para se juntar à DarkCon e foi aceita instantaneamente. Quanto ao garotinho, agora ele é um adolescente, o que significa que ele é muito mais esperto. Então, ele consegue construir um dispositivo que pode abrir um portal entre o inferno e a Terra, assim como o que o trouxe para o inferno anos atrás. Uma vez que ele se sente confiante em seu design, ele faz uma demonstração para os demônios de sua vila e finalmente consegue abrir um portal para uma floresta na Terra. Lá, o garoto e seus amigos demônios saem do mundo demoníaco para sempre e montam um acampamento na floresta enquanto procuram um prédio abandonado onde possam ficar a longo prazo. Enquanto isso, Mary e sua nova equipe de caçadores de demônios vão por todo o país caçando cada demônio que conseguem encontrar, e o garoto continua fazendo o melhor para criar boas memórias com seus amigos demônios. Pouco depois de retornar ao reino dos demônios para pegar suas coisas, Mary e seu grupo encontram alguns estragados da equipe do garoto em um armazém abandonado, tentando garantir um lugar para seu próximo portal. Sem tempo para explicar, Mary e seu grupo disparam contra os 3 demônios e matam todos sem falhar. Logo após matá-los, o portal se abre e os demônios, assim como o garoto, que estão sendo perseguidos pelos monstros, correm para o portal apenas para chegar ao armazém e não apenas encontrar seus amigos mortos, mas também serem feitos reféns. Quando Mary interrompe a execução e pergunta ao adolescente o que ele, um humano, está fazendo com os demônios, o garoto tenta explicar que eles estão apenas tentando chegar a um lugar seguro. Infelizmente, a tola Mary interrompe o garoto e fala como uma idiota. Eventualmente, antes que o garoto consiga se explicar, o demônio que os persegue atravessa o portal e devora alguns deles. Incapaz de permitir que ele atravesse para a Terra, Mary e sua equipe disparam contra os demônios amigáveis e os maus.
demônios. Logo após matar todos eles, Mary evacua seu grupo e explode todo o prédio em pedaços. Quando ele finalmente chega, o adolescente ferido corre desesperado ao ver toda sua família morta diante dele. Depois disso, ele muda sua atitude, monta um dispositivo para se manter vivo, costura uma máscara de coelho na cabeça, se fantasia e se prepara para se vingar de Mary e de toda a DARKCON, incluindo o VP William Baines. Voltando à história principal. O coelho é visto fazendo seu caminho para Makai, o reino sombrio chamado Inferno pelos humanos. Depois de lutar para se manter vivo devido à toxicidade do ar, ele finalmente chega ao local de encontro. Lá, ele encontra um demônio chifrudo quieto e fala sobre suas informações sobre Dante ser filho de Esparta antes de entregar o amuleto ao demônio. Uma vez feito isso, ele lembra o demônio chifrudo de entregar a peça final de seu acordo conforme prometido e o demônio chifrudo derrama uma pequena quantidade de sangue sobre o amuleto. Quase imediatamente, há uma grande explosão de energia que dura apenas um segundo antes de desaparecer. Satisfeito com os resultados, o coelho coleta o amuleto modificado e comenta sobre o demônio chifrudo derramando o sangue do segundo filho de Esparta. Em resposta, o coelho lembra que ainda precisa do sangue de Dante para derrubar completamente a parede. E quando o coelho garante que está cuidando da outra parte, o demônio chifrudo se aproxima dele e arranca a espada de Esparta de seu arsenal antes de falar sobre como é irreal para alguém como ele empunhar uma espada de tal poder. Embora ele esteja certo, o coelho ainda lhe diz que precisa da espada para derrubar a parede e libertar todos os Machaeans de sua escravidão no inferno. Além disso, caso o demônio chifrudo se revolte, o coelho ameaça que sabe exatamente quem ele é e como obteve o amuleto e a gota de sangue. Percebendo a ameaça do coelho, o demônio chifrudo devolve a espada e observa o coelho retornar à terra para preparar seus soldados para a chegada de Dante. Enquanto isso, Mary recupera a consciência e, ao se aproximar perigosamente de Dante, o soca e o repreende por tê-la jogado para fora da janela do último andar. Quando Dante lhe diz que fez isso para salvá-la da explosão, Mary fala mal dele, apenas para olhar para trás e ver os corpos de seus soldados e dos demônios amigos. Percebendo até onde o coelho está disposto a ir apenas para abrir a parede entre a terra e o inferno, Mary se prepara e diz a Dante que vai parar o coelho e seu plano horrível. Nessa hora, Dante começa a divagar sobre seu lado demoníaco e toda a raiva e ódio que isso o fez sentir na época. Vendo que seu pai Esparda deve ter sentido a mesma coisa e controlado isso para usar seu poder contra a escuridão, Dante sente uma responsabilidade de ser quem impede o maldito coelho de usar o amuleto para quebrar a parede. Ao ouvir a conversa, Mary atira na perna de Dante e o arrasta para a van para escondê-lo lá. Antes de trancá-lo, ela o lembra de que tudo que o coelho precisa é uma gota de seu sangue para destruir o mundo inteiro. Além disso, ele parece ter um problema com a DARKCON, então, aconteça o que acontecer, ela precisa ser a que o para. Dito isso, ela o tranca e sai. Alguns minutos depois, Mary rouba o Lamborghini de um cafetão e acelera o máximo que pode para chegar ao local combinado a tempo. Ao mesmo tempo, Anders recebe outra ligação do coelho e, após reconhecer o quão obediente ele tem sido até agora, o coelho lhe dá mais uma tarefa para completar. Logo depois, após a ligação, ele verifica seu relógio e prepara seus homens para esperar até que Dante chegue. Nesse momento, os 30 minutos combinados se esgotam e o demônio alado se prepara para atacar a Terra. Incapaz de deixar essa oportunidade passar, o coelho pede aos demônios que esperem primeiro e aguardem a chegada de Dante. Segundos depois, eles ouvem os motores rugindo do Lamborghini de Mary à distância, e o coelho imediatamente ordena a um de seus demônios, Bloodstrike, que se prepare para recuperar o sangue de Dante. Ao mesmo tempo, Mary atira nos pneus de um caminhão na estrada equipado com uma rampa e o alinha com o prédio onde o coelho está. Uma vez feito isso, ela acelera em direção à rampa e salta em direção à localização do coelho. Enquanto está suspensa no ar, ela avista Bloodstrike, que agora se transformou em sua forma demoníaca vindo em sua direção e atira no desgraçado com suas balas antidemônio. Logo após matar o demônio, ela sai do carro, aterrissa em segurança, deixando o carro explodir, e então conversa com o coelho irritado. Com o tempo, ela lhe diz que está lá para negociar a vida de Dante pelo amuleto. A princípio, o coelho pensa que ela está blefando, mas, quando Mary lhe pede para cancelar o ataque, ele apenas ri e elogia sua coragem. Pensando bem, Mary assegura ao coelho que se Dante queimar, então toda a esperança de conseguir seu sangue se foi. Depois disso, ela insinua a ele que ele mexeu com o código genético de seus colegas demônios apenas para alcançar sua agenda. Agora, antes que ela diga mais coisas incriminadoras sobre sua vingança contra DARKCON, o coelho lhe entrega o amuleto e, após esperar mais alguns minutos, pergunta por que ela não está explodindo Dante em pedaços se o tivesse trancado em algum lugar. Enquanto ele insinua que ela pode ter algo pelo meio sangue, Mary aperta o botão do detonador e explode ainda mais o Lambo. Ao perceber que ela estava blefando o tempo todo, o coelho ordena ao demônio alado que a mate, e outra batalha começa. Armando-se com um lançador de granadas, Mary ataca o demônio alado, mantendo-o fraco, e depois se dedica a eliminar os outros pequenos demônios. Ao longo das próximas cenas, ela mata quantos pequenos demônios consegue usando a lâmina acoplada ao lançador de granadas e outra arma. Eventualmente, ela é atingida pela lâmina de um demônio e fica paralisada, pois as lâminas estavam embebidas em uma toxina neurotransmissora paralisante. Incapaz de se mover, o coelho murmura mais algumas palavras sem sentido sobre ela não sentir dor enquanto morre e volta para o portal. Justo quando os demônios estão prestes a acabar com Mary, Dante aparece e mata todos eles, salvando a vida de Mary. Antes de começarem a lutar, o coelho oferece mostrar a Dante o tipo de mundo que seu pai Esparda criou quando os trancou todos com o rei demônio Insano Mundus, que manteve uma população aterrorizada desde então. Chamando a Terra de paraíso, Dante ri apenas ao pensar nisso. Mas então o coelho oferece mostrar a ele a loucura de seu mundo.
Antes de aceitar a oferta, Dante repensa o que sua mãe lhe disse em sua vida passada e então diz ao coelho que vai com ele. Mas nenhum mal deve acontecer a Mary. Após garantir a segurança dela, o coelho leva Dante pelo portal para o inferno. Em seus primeiros momentos lá, Dante tem dificuldade para respirar no ar tóxico e o coelho, que pode ver seu sofrimento, começa a reclamar sobre como o inferno tem sido até agora, após suportar séculos de conflitos e devastação. Enquanto Dante se dirige ao portal para voltar à Terra, o coelho o para que ele possa ver a extensão da decisão de seu pai. Uma vez satisfeito, ele chuta o bastardo de cabelo branco de volta à Terra e lhe diz que, embora tenha construído o dispositivo e salvado incontáveis Macaians, isso ainda não é o suficiente para realmente salvar o inferno. Cada Macaian precisa cruzar para a Terra. Claro, os monstros demoníacos virão junto com os oprimidos, causando um genocídio em massa dos humanos. Mas, após 1 ou 2 gerações, o novo mundo estará equilibrado e pessoas e demônios finalmente viverão juntos como um só. Com seu ponto feito, Rabbit dá a Dante a chance de voluntariamente oferecer seu sangue para gerar um mundo equilibrado. Felizmente, Mary consegue fazer com que ele pense e Dante acaba recusando-se a abrir mão de seu sangue. Percebendo que o caminho diplomático não funcionará, Rabbit ordena a seus soldados que obtenham o sangue de Dante da maneira tradicional antes de deixá-lo lutar. Mary avisa Dante que as lâminas estão envenenadas e Dante, após agradecê-la pela ajuda, avança para lutar contra cada demônio ali. Nas próximas cenas, Dante derruba os pequenos inimigos até que eventualmente se depara com o demônio alado, que não só derruba sua espada, mas também ameaça matá-lo. Dante acaba esquivando-se de quantos golpes consegue antes de finalmente desferir um soco mortal no homem. Com o tempo, ele recupera sua espada e continua lutando contra o demônio alado com todas as suas forças. Em algum momento da luta, o demônio alado empurra Dante para o reino demoníaco para continuar a luta lá, sabendo que Dante não conseguirá respirar o ar de lá. Depois de desviar e chutar o bastardo de volta para a Terra, Dante vê Mary tentando pegar sua arma, apesar de estar paralisada. Paralisada? Assim que ela pega, aponta a arma para o coelho, mas antes que possa disparar, o coelho a vê e a incapacita novamente. Nesse momento, Dante está distraído, então o demônio alado o empurra de volta para o reino demoníaco para continuar sua batalha lá. Desta vez, no entanto, Rabbit manda os outros demônios correrem para o portal para ajudar o demônio alado a derrubar Dante. Enquanto eles estão fora, ele se volta para Mary e fala sobre o agente paralisante não conseguindo derrubá-la. Nesse momento, Mary menciona seu santuário de ódio por Darkon, chamando-o de hipócrita. Mas então, cansado de seu blá blá blá, Rabbit impede a idiota de falar sobre como ele transforma órfãos em soldados espíritos doutrinados e diz a ela que Darkon faz a mesma coisa, fazendo com que pessoas como ela, que perderam a conexão com o mundo real, ou seja, sem família, lutem por um novo que apenas eles podem dominar. Com tudo isso dito, Rabbit remove sua máscara e mostra seu verdadeiro rosto marcado para Mary, que instantaneamente o reconhece e se lembra de todas as coisas horríveis que fez a ele e sua família no passado. Com Dante prendendo a respiração o máximo que pode para lutar contra os demônios, ele finaliza os pequenos inimigos o mais rápido possível. No entanto, quando está prestes a cruzar para a Terra, o demônio alado chama de volta e, após dizer que ele morrerá lá, libera ainda mais poder. Enquanto isso, Rabbit fala sobre tudo o que teve que fazer apenas para se manter vivo e poder destruir a injustiça que matou sua família naquela época. Tendo ouvido seu sofrimento, Mary tenta fazer o papel de boa e má policial e logo menciona quão tola foi por não ter percebido que ele era humano desde o início. Após concordar com ela, Rabbit se prepara para acabar com ela. No entanto, antes que consiga fazer isso, Dante aparece de volta na Terra e trava espadas com o demônio alado. Com o coelho observando, Dante ativa seu poder demoníaco e empurra o demônio alado para dentro do portal. Então, ele olha para o dispositivo que mantém o portal aberto e o chuta para longe, destruindo-o. Com o dispositivo destruído, o portal se fecha e corta a cabeça do demônio alado, como uma maldita coco. Depois disso, Rabbit avança contra ele com a espada de Esparta, e Dante, ao notar que o coelho é humano, desvia de todos os seus ataques e consegue derrubar o bastardo da ponte. Incapaz de deixar o coelho cair no rio com o amuleto, Dante o segura e fala algumas coisas ruins sobre ele antes de ir em direção ao amuleto. Nesse momento, o coelho lhe diz que deu a ele uma chance de acabar com todo, mas ele se esquivou de sua oportunidade. Justo quando Dante está prestes a pedir uma explicação, o coelho corta o amuleto de seu pescoço e cai no rio abaixo dele. No final, Dante recupera o amuleto completo de sua mãe e mesmo depois que Mary faz parecer tudo bem, Dante ainda está preocupado com as últimas palavras do coelho. Eventualmente, Enzo e os soldados sobreviventes aparecem em helicópteros e o VP observa a cena da batalha enquanto o primeiro ataque da humanidade na Guerra Santa está prestes a acontecer. Depois de passar alguns minutos debaixo d'água, o coelho ferido consegue rastejar para fora do rio até um beco deserto para descansar antes de iniciar seu próximo movimento. Nesse momento, ele encontra Bloodstrike, um de seus subordinados demoníacos, rastejando por aquele mesmo beco com metade do corpo desaparecido. Vendo a oportunidade, Rabbit murmura algumas palavras, puxa Bloodstrike do chão e come o maldito demônio cru como uma papaya. Segundos depois de fazer isso, seu corpo se metamorfoseia e o coelho se transforma de sua forma humana normal em um demônio completo que vai te devorar à noite.
Enquanto isso, Mary, Dante, Baines e um punhado de funcionários da Darkon são vistos no telhado movendo os corpos dos demônios que foram mortos por Mary e Dante mais cedo. Enquanto se certificam de alinhar os demônios para que a mídia da primeira página possa tirar suas fotos, Mary pede a Dante que lhe diga o que ele planeja fazer com o amuleto agora que está sob cuidados. Em resposta, Dante insinua que ela está tentando pegá-lo, e Mary garante que ela vai conseguir o amuleto de qualquer forma, pois não acha que Dante seja forte ou inteligente o suficiente para proteger um amuleto de tamanha importância. Quando Dante pergunta se Mary pode confiar o amuleto ao tal William Baines, que só sabe dar ordens estúpidas que acabam deixando todos mortos, Mary explica que o inútil VP só está agindo de forma durona porque precisa, já que se importa profundamente com seu povo. Nessa hora, um dos soldados pede a Baines que explique a natureza dos corpos que está vendo, e o VP se recusa a fazer isso por enquanto. No entanto, ele explica à equipe que a pessoa que matou todas essas coisas é ninguém menos que Mary, uma pessoa que ele chama de cão de ataque raivoso que pode precisar de contenção. Em algum momento não muito longe, Anders é visto observando o dispositivo de abertura de portal e faz um movimento para pegá-lo assim que ninguém está prestando atenção. Perto dali, Mary ameaça alertar a todos sobre o amuleto se Dante não o der a ela imediatamente, e Dante não está nem aí para isso. Felizmente, antes que os pombinhos puxem suas armas um contra o outro, Enzo aparece e os provoca um pouco. Assim que ele termina de fazer piadas, discute um outro trabalho que está prestes a conseguir do governo com Dante. Infelizmente, antes que ele termine a discussão, William e seu grupo de soldados cheios de esteroides aparecem com o VP perguntando a Mary onde está a espada de Esparta. Sem remorso, Mary diz ao homem que o coelho ainda tem a espada. Ao ouvir isso, o VP lhe fala sobre a dúvida que tem em suas habilidades. E mesmo quando Mary está prestes a se desculpar por enviar toda a sua equipe para morrer nas mãos dos demônios quando deveria ter esperado por reforços, William simplesmente descarta suas mortes como uma necessidade para cumprir o propósito do Senhor, e então pergunta se ela tem o amuleto com ela. Notando o choque claro no rosto de Mary após ouvir o VP falar mal de seus ex-colegas de equipe, Dante rapidamente diz ao homem que o coelho também tem o amuleto, e William pede a Mary que confirme se isso é verdade. Quando ela confirma, ele continua falando algumas bobagens religiosas sobre não se preparar para a guerra e coisas do tipo. Eventualmente, Dante o prova errado dizendo a verdade como ela é. Logo após ouvir o blá 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 de Dante, William pede a ele que empreste seu poder ao Zewa na luta que se aproxima. Quando Dante diz não, ele manda seus homens apontarem suas armas para Dante, esperando intimidá-lo e forçá-lo a aceitar o acordo. Após um breve silêncio, o VP ordena que Mary prenda Dante. Justo quando ela está prestes a fazer isso, uma explosão ocorre nas proximidades, e logo depois, o coelho em sua nova forma aparece armado com a espada de Esparta e corre em direção a eles. Quase imediatamente, os soldados começam a disparar suas armas frágeis contra ele, mas o coelho rapidamente elimina todos. Enquanto isso, William se certifica de se colocar em segurança, deixando Dante, Mary e Enzo para discutir uma estratégia para derrubar o Mãe da Freaker. A princípio, eles não reconhecem o novo demônio como o coelho, mas logo após verem os tubos e o dispositivo em seu peito, percebem rapidamente que o cara deve ter feito uma overdose de sangue de demônio. Anders consegue escapar com o dispositivo na mão, mas infelizmente, o resto dos soldados não tem a mesma sorte. Uma vez que todos os soldados estão mortos, Dante se certifica de levar Enzo para um lugar seguro e, em sincronia com Mary, ataca o coelho disparando as balas especiais contra ele. Quando nada acontece, depois de atirar nele, Dante tenta disparar ao redor dele, mas mesmo assim, nada funciona e Mary conclui que seu DNA ainda deve ser muito humano para que as balas explodam. Enquanto lutam para manter a luta contra ele, um monte de helicópteros de ataque militar aparece e despeja balas de metralhadora sobre ele. Irritado com os flashes e as balas, o coelho usa algum tipo de lâmina de vento para destruir todos os helicópteros que pairam no ar e disparam contra ele. Enquanto isso, Mary diz a Dante enquanto se escondem em algum lugar para mirar e disparar contra o dispositivo circular em seu peito da próxima vez, para que possam matá-lo de uma vez por todas. Enquanto Dante tenta pegar outra arma dela, o coelho descobre sua localização e, após rasgar sua cobertura, dá um tapa em Mary até que ela desmaie. Então ele se volta para Dante e o ataca com a espada de Esparta, que ele bloqueia com sua espada. Enquanto a dupla se enfrentam, o coelho pergunta a Dante pelo amuleto e continua fazendo o seu melhor para derrubar o bastardo de cabelo branco. Eventualmente, Dante consegue desferir um chute no peito do demônio. Mas mesmo isso não foi suficiente, pois o coelho só ficou cada vez mais forte. Assim que Dante vai para o próximo golpe no dispositivo em seu peito, o coelho o agarra e o joga contra a parede. Em seguida, ele corre em direção a Dante para acabar com ele, mas, infelizmente, como Dante precisa de um pouco mais de tempo para se curar, Enzo pega uma arma próxima e ameaça atirar no demônio se ele se aproximar de Dante. Irritado com a tentativa do idiota de salvar seu amigo, o coelho crava sua espada em Enzo. Justo quando Enzo está prestes a atacá-lo, murmura algumas palavras insultuosas e o joga nos braços de Dante. Em seus momentos finais, Enzo lembra Dante de sua promessa de pegar uma lâmina por ele e finalmente morre. Enfurecido pela morte de seu amigo, Dante ativa seu gatilho demoníaco e ataca o coelho com todas as suas forças. Nesse momento, Mary acorda e tenta recuperar sua arma especial. Incapaz de fazer isso, ela só pode assistir o coelho dar um soco em Dante com tanta força que ele atravessa alguns prédios antes de finalmente colidir com um e cuspir sangue suficiente para o coelho usar. Justo então, o coelho aparece diante dele, feliz por finalmente ver Dante cuspindo sangue. Justo quando ele está prestes a colher o sangue, Mary aparece pilotando um helicóptero de ataque em seu nível e faz o seu melhor para manter o coelho ocupado, para que Dante possa pular no helicóptero.
Felizmente, Dante consegue se agarrar ao helicóptero. Mas antes que ele possa relaxar, o coelho demônio pula por alguns telhados de prédios até finalmente chegar ao helicóptero, recusando-se a deixá-los ir. Assim, o demônio destrói a lâmina, fazendo Dante chutar o bastardo para fora do céu e perder seu amuleto no processo. Felizmente, Mary milagrosamente permanece ilesa mesmo depois que o helicóptero explode. Quanto a Dante, ele assiste o demônio coelho fundir o amuleto com a espada de Esparta e recriar a forma original da espada, após liberar uma grande aura roxa de energia. Logo após fundir a espada e o amuleto, o coelho murmura algumas palavras sobre precisar do sangue de toda a linhagem de Esparta para abrir a fenda entre seus mundos. E então Dante, sem saber que o coelho já tem o sangue de seu irmão, o zomba por ter passado por todo esse trabalho em vão. Eventualmente, o coelho tira um frasco com o sangue de Virgil, derrama um pouco do sangue no amuleto e, após ativá-lo, garante ao chocado Dante que seu irmão está vivo. Antes que Dante possa dizer mais uma palavra, o coelho o apunhala com a espada de Esparta e deixa um pouco de seu sangue escorrer para a outra metade do amuleto. Uma vez que o ritual está completo, um único raio vermelho brilha para o céu e logo, os céus da terra ficam vermelhos com demônios e estruturas infernais surgindo de tudo, aterrorizando as pessoas. Sem nada mais a fazer, o coelho instiga Dante a olhar e se deleitar em seu fracasso em proteger o próprio reino que seu pai morreu defendendo. À medida que o terror demoníaco se espalha, Mary, que tem observado tudo, pega sua arma especial antidemônio, verifica a câmera para ver que tem uma bala restante, mira no coelho enlouquecido, que continua cravando a lâmina mais fundo em Dante para machucá-lo e, com precisão, dispara a última bala no dispositivo circular em seu peito. Por sorte, ela acerta o tiro e o dispositivo do coelho é destruído em pouco tempo. Com o coelho agora lutando para se manter vivo, Dante, que agora está livre de seu domínio, pega a espada de Esparta, repreende o coelho por falar sobre seu irmão Virgil e então usa seu gatilho demoníaco para se transformar completamente em sua forma demoníaca. Em seguida, ele empunha a espada de Esparta e usa a monstruosidade da arma para desferir o golpe final no maldito coelho, matando-o. Em seus momentos finais, o coelho o avisa para não pensar que ele é bem-vindo na Terra, pois sempre foi e sempre será um órfão indesejado a ser usado pelo governo. Cansado das divagações do coelho, Dante o corta ao meio, deixando-o morto, e então separa o amuleto da espada para recriar a parede em um segundo literal. O mundo volta ao normal e com o céu vermelho desaparecendo, Dante reverte para sua forma humana original. Então, ele olha para Mary, que lhe dá um aceno de aprovação e começa a conversar com ela alguns minutos após o nascer do sol. Durante a conversa, a dupla fala sobre Enzo, antes de discutir algumas das coisas que o coelho-rato disse antes de morrer que eram verdadeiras. Quando Mary avisa Dante para não ficar muito feliz com as coisas, Dante finge ser o cara mais feliz do mundo. Mesmo assim, Mary vê através de sua disfarce e diz que sabe como ele se sente, pois teve que assistir todos a quem se importava morrer diante dela. Enquanto Dante pode se relacionar com sua dor, ele ainda fala sobre a possibilidade de seu irmão estar vivo. Pelo menos, antes de partir, ele deve garantir que procure os confins da Terra para encontrá-lo. Antes de ir, no entanto, ele dá a Mary a chance de se juntar a ele na expedição e Mary finge concordar com seu plano. Justo quando ele se vira para ela, ela o injeta com neurotoxina e enquanto ele desmaia, pede desculpas por ter que trazê-lo, pois sente que seus poderes são grandes demais para não serem estudados. Nesse momento, uma explosão acontece sem contexto para explicar o que aconteceu. Um flashback é mostrado alguns minutos depois que Williams e Anders deixaram a cena da batalha de helicóptero. Aparentemente, William sempre soube que havia um vazamento após o incidente com o coelho, então ele intensificou a vigilância sobre a Darkcon desde que o cara voltou da emboscada do coelho. Ao recuperar o dispositivo que o coelho usou para manter os portais naturais abertos, Anders diz ao VP que não teve escolha, porque o bastardo estava vigiando suas filhas e as mataria se ele não obedecesse. Ao ouvir isso, o VP finge ignorar a ligação do pobre homem, solta alguns jargões religiosos e então pergunta a Anders o que o coelho queria que ele fizesse com o dispositivo. Nesse momento, Anders diz que o coelho lhe disse para destruí-lo para que o humano não o usasse contra ele. Nesse ponto, Williams diz a Anders que eles usarão o dispositivo para travar a guerra final contra o inferno e logo após dizer isso, atira em Anders e o empurra para fora do helicóptero. Pouco depois de fazer o dispositivo funcionar, William Baines chama caças para sua posição. Quando todos chegam, ele ordena que disparem mísseis devastadores no portal para que possam destruir o inferno e todos os demônios dentro, tanto amigáveis quanto monstruosos. Após o ataque, Mary traz Dante e os cientistas o congelam dentro de um tanque. Quanto à espada e ao amuleto, eles os mantêm trancados para sempre enquanto o ataque ao reino demoníaco do Jin continua. Nas cenas seguintes, os soldados americanos explodem o máximo de esconderijos e assentamentos que conseguem no reino demoníaco Makai e coletam seus materiais para estudo. Eventualmente, o presidente faz um pronunciamento à imprensa dizendo a todos os cidadãos que o inferno é real, mas que a América tem tudo sob controle, levando à criação de uma corporação anti-inferno chamada Corporação Ouroboros. Um dia, em uma das instalações de detenção de demônios de Yorobo, uma certa entidade demoníaca infiltra-se no local e, após matar todos os guardas que mantinham os demônios prisioneiros, liberta os demônios ali encarcerados e os incita a mostrar gratidão ao seu salvador, Mundus, já que ele também o salvou, enquanto tira sua disfarce. O guerreiro demônio que parece humano se apresenta como a tempestade que a humanidade terá que enfrentar para realmente derrotar os demônios, e a cena escurece.